Olá pessoal, boa tarde. Hoje, domingo, nós estamos aqui na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, o FEIS, para falar sobre a semana de abril. O tema da semana de abril é a imortalidade da alma, né? E nós vamos falar o tema hoje, dia 11/4, domingo, agora à tarde, o Evangelho, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então, é o capítulo 4, né, que nós vamos estar tratando. E esse capítulo 4, ele traz todas essas passagens do Cristo para nos colocar à frente da imortalidade da alma, da ideia da morte não existe, que para nós espíritas é bem relevante. Nós cultuamos, acreditamos na reencarnação, por isso somos espíritas. E o espiritismo é a religião dos espíritos, né? Como foi assim pronunciada, como vindo como consolador. Mas antes disso, vamos à nossa prece, né? Uma prece para acalmar os ânimos. Vamos nos encontrar agora na melhor forma do espírito, encontrando força, né? Recebendo os fluidos salutares do alto, dessa casa que eu tanto estimo, Irmã Sheila, e os seus mentores espirituais nos agraciando. Uma breve prece para nos colocar em comunhão com Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja. Bem, pessoal, é com satisfação que nós vamos desenvolver esse tema, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós temos como base o capítulo do Evangelho, capítulo 4. Porém, eu, na minha busca, né, fui lá em Leon Denis e peguei o capítulo 10, que fala sobre morte, lá em O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis também vem trazendo essa ideia da imortalidade da alma, né? Como Jesus frisou, né? Ter que nascer de novo não significa ter que voltar à sua infância, né? Nós vamos ver na história, né? Desde os tempos dos saduceus, aquela época, que não acreditava de que nós pudéssemos ter alma. Para eles, quando morre, morre de vez, né? Morre por completo. Então, não haveria essa capacidade de nascer de novo. Mas, para os judeus da época, eles acreditavam, ao invés da ressurreição, da reencarnação, ele chamava o termo como ressurreição, né? Que é um certo equívoco que nós vamos encontrar a respeito de você ressurgir a partir do mesmo corpo. Quando nós chegamos nas escrituras do Pentateuco, como vamos nos debruçar sobre as obras espíritas, vamos aprender de que é impossível você ressuscitar a partir do próprio corpo, né? Este corpo que é feito de matéria, né? E que toma emprestado da matéria pelo espírito para a reconstrução da casa do espírito. Nós, espíritas reencarnacionistas, né, acreditamos na possibilidade da alma voltar para o mundo espiritual. Então é disso que trata esse texto de hoje. Então nós vamos tratar aqui dessa realidade que é nossa. Quantas dores, quantas perturbações, quantas verdades vão nos trazer essa realidade para a vivência atual na matéria, para elucidar questões psíquicas da nossa existência. Quantas questões essa ideia de renascer de novo, de que nós chamamos de reencarnação, vai apaziguar esse nosso ânimo enquanto espíritos vivendo uma experiência humana ou uma experiência na carne, né? É bom que se diga que nós somos espíritos eternos, somos imortais, porque depois da vida existe a vida.
Nós não acreditamos na morte, né? Porque a morte existe para aniquilar essa individualidade que nós somos. Na verdade, ela não aniquila. Nós estaremos caminhando com a alma para o mundo espiritual. Para aquele que está chegando agora no Espiritismo, né, está começando a estudar, vai ouvir falar muito no perispírito, nesse corpo bioplasmático com faculdades semimateriais que somos nós, faz parte, né, como se fosse uma casca de cebola, emoldurando esse corpo carnal e que ao despertar no mundo espiritual, após a vida, que alguns chamam de morte, mas vamos dizer a morte do corpo físico, a morte da matéria, nós vamos nos deparar com uma vida que segue, que é a vida aqui no universo paralelo, a vida do mundo espiritual. Ela é a verdadeira pátria do espírito. Por que eu digo que é a verdadeira? Porque haverá tempos que não teremos mais necessidade de estar possuídos desse corpo material, habitando, quem sabe até somente, e aqui, as cercanias do orbe terrestre. Aqui estamos nós. Por quê? Porque ainda estamos na infância do espírito, caminhando para a frente e para o alto. Há muito a se descobrir, há muito que se saber, há muito que se entender a respeito dessa identidade que é nossa. O que nós somos, da onde viemos e para onde vamos. Muitos se perguntariam, né? Qual a minha missão? Né? Qual a missão, né, desse sujeito, eu, Jardel, aqui na Terra? Né? A minha missão principal é, na sua base, aonde eu nasci, né? O núcleo familiar. Eu venho de uma família extensa no mundo espiritual. E nós habitamos as famílias terrenas, né? Entre pais e filhos, parentes, tios, primos e aqueles novos agregados, né? A esposa, o companheiro, né? O sobrinho, aquele que casou-se e entrou para a família. Essa é uma verdadeira família encarnada, porém vindas do mundo espiritual. Alguns vêm com mais luz, alguns vêm com melhor interpretação da vida terrena, ou outros ainda vêm sedentos por saber, sedentos em querer descobrir a realidade da vida, que é essa, a vida espiritual. Quando nós temos a oportunidade de explicar, ou pelo menos conduzir o processo do entendimento que somos espíritos imortais vivendo a experiência na carne, nós conseguimos encontrar nessas pessoas um sinal de esperança, de vida futura. Porém, é preciso entender também que nós estamos num planeta de provas e expiações. Assim é dito pelos espíritos superiores que nos guiam nessa caminhada, né? Ainda precisamos dessas provas e as expiações das provas para estarmos sempre galgando moralização, né? Porque se sabe que o espírito evolui através da moralização. É preciso que ele cresça moralmente, né? E o Evangelho do Cristo, esse na qual nós estamos nos baseando, né? Ele todo nos serve para dar esta base. Ele nos guia, ele eleva o nosso pensamento, ele traduz para a gente a maior expressão de amorosidade que o mundo já conheceu, que é Jesus. Né? Escrito pelos seus apóstolos, vem nos dando uma lição, nos mostrando de que devemos amar a Deus acima de tudo como o único Deus, né? E devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos, né? Quanto é difícil estarmos amando ao próximo, até aqueles que estão mais próximos, laços consanguíneos, temos as nossas rusgas, temos os nossos processos, continuamos ainda a deter alguma mágoa, né? Não lhe perdoo pelo que você fez comigo, nunca mais diga isso para mim, nunca mais olharei na sua cara, né? Quantas coisas nós já vivemos e já falamos da boca para fora, né? No momento onde estávamos ali vivenciando esse processo, sem mesmo se dar conta de que ainda precisamos melhorar bastante, né? Então, nesse domingo, meus amigos e minhas amigas aqui do Face, né, é que vamos falar desse desenvolvimento do espírito aqui na Terra. A morte não existe, né? O tema central do mês de abril é a imortalidade da alma. Então, nós espíritas já somos reencarnacionistas, por coincidência, esse encontro do tema veio a calhar para falarmos muito mais dessa prova que o próprio Jesus, especialmente nesse capítulo, em todos os itens que ali se insere, vem dizendo para nós que o nosso mundo não é aqui.
que precisamos melhorar, precisamos crescer enquanto espíritos vivendo uma experiência na carne, para galgarmos essa experiência salutar, para estarmos logo habitando no mundo espiritual. Aí eu lhes pergunto, se neste momento desencarnássemos, por qualquer motivo, uma síncope do corpo, um desastre, qualquer coisa, como é que gostariam de estar neste momento no mundo espiritual? De certo, já sabemos, dito pelos próprios espíritos, e aí as obras são inúmeras no Espiritismo para fazer narrativas a respeito desse conhecimento, da passagem do corpo material para o mundo espiritual, desse espírito que por hora habita o corpo material e faz a transição. É um espaço meio que de perturbação, né? Porque ao retornar para lá apenas de posse do perispírito e do espírito, nós vamos chegar lá do outro lado ainda atabalhoados, né? Em verdadeiro estado de perturbação. Quiçá você não ter nenhum entendimento a respeito do mundo espiritual. Leigo, não acredita, né? Imagina que morreu, acabou. É a nossa experiência dentro do movimento espírita, nossos trabalhos, né? Para você que está chegando agora, ouve falar mediunidade, mediúnica, né? Os espíritos falando através dos encarnados, né? Nossa atividade mediúnica já nos dá verdadeiro bálsamo do trabalho do mundo material com o mundo espiritual. As mediúnicas, através dos médios, nós vamos dando permissividade, nós estamos dando voz àqueles que ora habitam o mundo espiritual para trazerem as verdades a este mundo. Muito mais somos ajudados nesse momento, porque nós vamos nos envolvendo com as forças salutares e positivas dos bálsamos que nesta hora são doados pelo mundo espiritual para aqueles que, mesmo estando no mundo espiritual, ainda precisam dessa ajuda. Os verdadeiros anjos da guarda desses espíritos que não mais habitam aqui, habitando as nossas mediúnicas. Como assim? Quase sempre, vocês que frequentam as nossas casas espíritas, nós frequentadores, né? Diria até que o centro espírita ele é uma grande porta de entrada para o mundo espiritual. Ali são trazidos espíritos por vocês, às vezes eles vêm sozinhos, às vezes são buscados como resgate para ali receber as primeiras informações, instruções, serem acolhidos amorosamente para o entendimento de que não vive mais uma experiência na carne. Não vive mais conosco aqui no mundo material. Apesar deles dizerem que nos veem, permanecem nos nossos ambientes, estão ali desprovidos do entendimento, atabalhoados, perturbados. Quantas vezes parentes nossos, próximos, que ao desencarnar, ao chegar no mundo espiritual, completamente perdidos, sem entender o que estava acontecendo. Ou quando vocês vêm à nossa casa espírita, através de entrevista, no grupo de entrevista, vamos percebendo a presença de irmãos espirituais acompanhando vocês, e quando são muitos, são da família, né? Dizendo nos seus depoimentos, porque são convidados a permanecer na casa naquele momento, para que possamos dar voz a eles através de uma mediúnica, para ouvi-los, atendê-los, né? É o acolhimento da casa espiritual. Vocês às vezes não enxergam só o plano físico de uma casa espiritual, mas ela é muito maior, é muito mais amplo esse atendimento. É um verdadeiro hospital de acolhimento, né? Para todos esses que vêm trazidos por vocês, convidados por nós, vindo buscar a verdade, entrada para o mundo espiritual numa casa espírita, né? Costumamos dizer que é um verdadeiro hospital espiritual. Aqui no Irmã Sheila, por exemplo, faz um trabalho belíssimo de acolhimento das nossas dores. Quantos de nós chegamos lá adoecidos da alma, né? Eu diria, com feridas do ego, buscando entendimento, buscando consolação para as nossas dores de perda de entes queridos, querendo entender a nós mesmos enquanto espíritos vivendo a experiência na carne. E ali, como nesta casa, em toda a casa espírita, o Espiritismo vindo como o consolador das almas, traduzindo de que a morte não existe e que isso nos consola para o futuro. A ideia de que estamos caminhando para a frente, para o alto. Vejamos o momento atual, estamos passando por uma pandemia, o mundo inteiro aterrorizado, né? Com esse vírus que pode estar em qualquer lugar, o nosso inimigo invisível, causando verdadeiras barbaridades. Há
muito adoecimento psíquico, né? Da saúde mental está abalada, porque nós estamos passando por um momento onde estamos muito perplexos com a velocidade com que as coisas estão acontecendo, o fenômeno dos desencarnes coletivos, né? Já passamos aí de 300 mil mortes, né? E é terrível isso para a humanidade. Mas Deus, o nosso grande Criador, que nos criou assim, simples e ignorantes, cuida de nós. Jesus, o nosso Mestre Divino, esse, o nosso grande governador aqui do orbe terrestre, sabe o que faz e nos conduz à verdade. Aqui não mais existirão espíritos que não possam estar adeptos a uma regeneração, que não possam estar dentro do entendimento a que se propõe esse planeta no futuro. A entrada desse milênio, né, 21, século 21, estamos entrando nesse milênio que será a era do Espírito. Aqui estamos precisando cada vez mais, né, estudar sobre espiritualização, espiritualizar-se, saber e entender que somos espíritos imortais vivendo uma experiência humana. Aqui estaremos transformando esse orbe terrestre através da força dos espíritos que nos guiam, os espíritos de luz. Né? Aqui só permanecerão aqueles espíritos que podemos dizer assim, já iniciaram uma caminhada a respeito da regeneração. Seremos um planeta mais feliz. Então, o que nós já sabíamos, dito pelos próprios espíritos, que em momentos difíceis como esse para a humanidade, já existiram antes, né? Por que não dizer quantas civilizações deixaram de existir? Quantas? Egípcios, né? Aqui os incas, os maias, tantas outras, né, que deixaram seus legados para a humanidade atual, perceber de que aqui eles estiveram. Com conhecimentos que, com toda a tecnologia que no século XXI temos, ficamos ainda abismados em perceber que eles detinham algum conhecimento de matemática, de física, dos astros, né? As grandes ideias de estarem cultuando a vida após a vida, que eles também não acreditavam na morte, né? Teve a questão dos egípcios, dos faraós, das tumbas. Apesar de algum equívoco aqui ou ali, eles ainda estão exercendo essa possibilidade, né? Hoje nós não estamos mais de posse da ideia de que nós podemos pensar de que há uma aniquilação total após esta vida no corpo carnal. Nós já estamos sim caminhando para essa espiritualização. Como o planeta passa por essas transformações, há uma necessidade, né, imperiosa para que cada vez mais, né, esse coletivo, né, esse desencarne em número, né, possam levando mais espírito ao mundo espirituais e, claro, lá, né, cada um pelo seu conhecimento e merecimento, é bom que se diga isso, né, estará de posse para uma análise, né, para que ele possa estar vivenciando a ideia no mundo espiritual e, quem sabe, ter o mérito de retornar, reencarnar aqui no planeta Terra. Aí você se perguntaria, meu Deus, se eu desencarnar agora, como é que eu estarei chegando no mundo espiritual? Então, não vamos nos esquecer que o tema de hoje, desse domingo 11/4, do Evangelho é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, para nos trazer de volta a ideia que o próprio Jesus disse através dessa frase, nos mostrando que somos imortais, que precisamos entender dessa imortalidade, que na alma que possuímos porque está encarnada, ela retorna para o mundo espiritual, o universo paralelo, nos dando a ideia de vida futura. Então, vida futura aqui. Eu diria até que nós espíritas estamos um pouco mais confortáveis com a ideia da mortalidade, mesmo diante de uma pandemia, porque há mais entendimento a respeito da vida futura. Ainda que mereçamos ter medo, somos precavidos, estamos entendendo e colaborando com as medidas protetivas a respeito de um vírus que está aí, né? Hoje eu estou aqui falando para vocês. Eu não fui contaminado, também ainda não fui vacinado. Aos 55 anos ainda não chegou a minha vez. Mas agora há pouco, assistindo uma reportagem de um dos telejornais,
falava-se de um homem de 71 anos, né, que desencarnou faltando uma semana para que ele viesse a tomar a vacina, o grupo dele fosse agraciado para tomar a vacina, ele contraiu a Covid e pereceu pelo desencarne da Covid. O que é que Deus quer ensinar para a gente? O que é que nós podemos aprender através desse desencarne, né? Então nós vamos entender que o retorno à paz espiritual cabe a mim, cabe a você, porque a verdade que nós temos é que nós nascemos e morreremos. Mas morreremos para sempre? Não. Nós somos espíritos imortais, temos um tempo para estar aqui. O que você diria de uma criança que após 9 meses de gestação nasce vida, passa a vida durante 2 horas aqui no planeta e depois retoma a pátria espiritual? Aos pais, que tipo de prova? A nós da sociedade, né? Onde é que está a justiça divina para um desencarne tão prematuro de um ser, né, que nasce após 9 meses de gestação, os pais ali esperando e querendo muito esta criança, né? Que tipo de ligação existe entre esse casal e essa criança, né? Nós podemos pensar e dizer a respeito, por exemplo, de um resgate, né? Essa criança, junto com esses pais, na pátria espiritual, como família espiritual, né, já estão juntos em processo reencarnatório há muito tempo, de outras vidas. Quem sabe até, né, essa criança, ela, enquanto um sujeito que reencarnou numa outra possibilidade reencarnatória de passado, cometeu, por exemplo, um suicídio. Nós espíritas condenamos o suicídio, né? Porque a dádiva de Deus é nos conceder essa vida. E aqui precisamos permanecer, não só porque nós temos uma carga para viver aqui, uma carga energética. Esse corpo é possuidor de um tempo para viver, tempo de Deus, como diz aí o povo do interior, né? Se você interrompe abruptamente, isso quer dizer que você leva ainda no seu perispírito, no corpo bioplasmático, para o mundo espiritual, parte desse processo que ainda não desgastou, né? E você vai viver ainda uma boa possibilidade num perispírito denso, né? Que não teve oportunidade, digamos assim, de se eterizar, né? O que diria para essa criança que reencarnou rapidamente? Pode ter sido um suicida que, ao desencarnar através do suicídio, chegou numa situação no mundo espiritual completamente desnorteado, perturbado. E foi dado a ele um salvo-conduto, que nós vamos chamar aqui de choque anímico. Ele vem rapidamente na reencarnação, reencarna na matéria e rapidamente sai, para ele se sustentar, para ele reorganizar o seu corpo perispiritual que estava desorganizado. Digamos assim, reorganizar a sua identidade, ter ciência de si mesmo, porque estava tão atribulado no mundo espiritual. Então nós já temos várias histórias para levar a vocês a respeito da ideia da imortalidade da alma, que é o tema do mês de abril aqui para o irmã Sheila, e falar também de que Jesus vem afirmando no seu evangelho, em várias passagens, que nós somos espíritos sim vivendo a experiência na carne. Em se dizer nascer de novo, é preciso reencarnar para que você possa ir purgando a sua ignorância, no aprender, na moralidade desse espírito, né? Na essência fundamental daquilo que Jesus nos ensina, que é a lei do amor. Nós tem várias leis, né? Você que é estudante de espiritismo, se ainda não conheceu, procure ler as leis que regem a humanidade, a espiritualidade, a lei do progresso, a lei de ação e reação, né? A lei vem para trazer para a gente a oportunidade de entender que sempre há um processo para que nós possamos estar adequados à vivência na carne. E a lei do amor que vai reger isso tudo. Jesus foi o nosso maior exemplo. Esse sim soube amar a toda a humanidade. Esse sim, enviado por Deus, vocês vão ler isso lá em A Caminho da Luz, ele foi o grande arquiteto do orbe terrestre. Lá em A Caminho da Luz, esse livro por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, é uma história do nosso planeta Terra, ainda lá dos advindos de Capela que vieram aqui, e Jesus esteve 2 vezes nas cercanias do orbe terrestre, uma
junto aos grandes irmãos dele, nossos irmãos espíritos de luz, arquitetando a ideia junto àquele que é o nosso Pai, da criação do planeta Terra. E uma segunda vez, ele esteve aqui para preparar a própria vinda dele como encarnado entre nós. Essas duas grandes oportunidades que nós tivemos junto a Jesus nos trouxe o bálsamo do seu Evangelho, para que nessa última passagem aqui no planeta ele pudesse nos trazer o Consolador, que é o Espiritismo, que vem nos norteando muito pouco tempo. O Espiritismo tem pouco mais de 150 anos. Nós temos religiões com mais de 5.000 anos. O próprio cristianismo do Cristo na Terra, um pouco mais de 2.000 anos. Mesmo que ainda ele se sustente como religião, mesmo ainda que ele esteja vinculado a vários exemplos, né, de como se cultua o cristianismo, ditas religiões, com seus dogmas, com seus preceitos, com suas alegorias, né? Nós espíritas somos cristãos e como cristãos espíritas seguimos o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, lá Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino da Dor, no capítulo 10, que fala de morte, ele vai nos lembrar também dessa passagem de Jesus, no capítulo 4 do Evangelho, em nos traduzir de que a morte não existe como a conhecemos. Ela, na verdade, é um fenômeno de cessação de força nesse corpo material. E nós retornamos como alma para o mundo espiritual, seremos espíritos lá, e lá, dado o nosso conhecimento, dada a nossa possibilidade de estarmos em entendimento de nós mesmos e do novo mundo que se cerca, a possibilidade de estarmos agraciados com esse entendimento nos dará certamente maior envolvimento, menos perturbação e, quem sabe, até estarmos aptos a agariar novas plataformas, porque na casa do Pai há várias moradas. Algumas pessoas me perguntam, às vezes, em grupo de estudo, quando eu sou convidado a fazer uma palestra sobre o tema, né? Como seria nos outros mundos habitados, né? Fala-se até dos outros planetas. O que nós sabemos é que nós temos esse corpo denso, material, e como uma casca de cebola que eu expliquei, nós temos o perispírito. Para ficar mais fácil, o que é o perispírito? Aquilo que habitualmente você chama de fantasma. O meu avô desencarnou e eu vi outro dia ele aqui na sala. Você viu o quê? Você viu ele no original, ocupando ainda o sujeito que ele era, né, na forma que ele sempre se apresentou, de forma que ali é o perispírito dele, né? É um corpo bioplasmático, ainda com qualidades da matéria, onde ele se apresenta para você. Só que esse corpo está mais adaptado e melhor vivendo no mundo espiritual. A ideia é que esse corpo cada vez mais seja eterizado, diluído, e isso se dá pela evolução que nós vamos tendo como espíritos. Por isso esse processo reencarnatório de ir e vir. Cada vez mais que você cria a consciência de ser um espírito mortal, você vai criando a consciência também de si mesmo através dos tempos, para estar pensando de que não necessariamente precisará sempre estar no corpo carnal. E aí, por merecimento, por conhecimento, né, por alusão à lei do amor, né, você vai concentrando saberes e poderes para, quem sabe, estar habitando orbes terrestres que não precisam mais reencarnar. Nós sabemos disso. Muitos dos espíritos que aqui se encontram entre nós, alguns ícones do espiritismo, como Bezerra de Menezes, né? Ele necessariamente, convidado no último desencarne, está ao lado de Jesus, pediu e preferiu estar ainda habitando o nosso orbe terrestre para cuidar de nós com máxima devoção. Espírito de luz que nos encaminha às vozes do alto, vem nos trazendo força para a coragem e vivência aqui na Terra. Ele necessariamente, já foi nos dito, que não teria inclusive que reencarnar, mas permanece ainda aqui no orbe terrestre, trabalhando por nós. E aí uma gama de outros espíritos, de outros exemplos, né? É comum eu dar o exemplo aqui de André Luiz,
que, estando já no mundo espiritual, queria encontrar com a mãe, imaginando ele que a mãe estivesse ali, em algum lugar, no mesmo nível que ele em nosso lar. Só que a mãe dele estava num nível mais acima, mais eterizada, não dispunha mais de um corpo tão materializado, ainda que tivesse o seu perispírito. Então ela precisou trabalhar para vir a André Luiz, ainda no mundo espiritual, precisando André Luiz se desdobrar para estar com ela numa fase intermediária entre os dois planos, ele nosso lar, ela um pouco mais acima, uma fase intermediária como se estivesse se encontrando, ainda que lhe parecesse um sonho. Nós vamos ver André Luiz habitando o nosso lar, descendo em direção ao planeta Terra, mas existia um outro mundo habitado por espíritos, que é o campo da paz. Você vai ver isso no livro 2, lá dos Mensageiros. André Luiz explicando, né? Poxa, quer dizer que ainda antes de nosso lar, sim, André. E a grande gama de espíritos, como nós assistimos aqui agora, nesse momento, em qualquer lugar, né? Os espíritos que estão desencarnando, quando nós estamos nos hospitais, nos cemitérios, né? Às vezes até na nossa casa, nós sabemos que os espíritos ali estão habitando. Por quê? Porque ainda não tiveram força, não tiveram condições de merecimento do entendimento, de tornarem o seu perispírito um pouco mais eterizado, não podendo eles, muitas vezes, por merecimento, não estarem habitando mundos mais elevados. Então, sim, são encontrados e habitam aqui entre nós, nas nossas cercanias, nas nossas vivências aqui na Terra. Então, você que está chegando no Espiritismo agora, você que tem curiosidade em aprender e conhecer mais no mundo espiritual, eu sempre recomendo a leitura das obras de André Luiz, os 13 livros na sequência, vai lhe dando uma essência fundamental do conhecimento do que é e como funciona o mundo material e o mundo espiritual nessa nossa caminhada, né? Ali é o verdadeiro achado de aprendizagem. André Luiz vem nos mostrando. E tantas outras obras que nós vamos vivendo. Mas não podemos deixar de dizer nesse nosso final dessa nossa palestra que o fundamental ainda é o Evangelho do Cristo, a lei do amor. Jesus veio para nos guiar, trouxe para nós o amar ao próximo como a si mesmo. No momento que nós estamos vivendo, é preciso muita, muita, muita amorosidade para estarmos juntos com aqueles que estão da nossa escola, da nossa família, né? Então nós estamos vendo aí uma série de dificuldades em lidar conosco e com aqueles que nos rodeiam. Essas dificuldades advêm da nossa não evolução, não entendimento por completo da lei do amor. Não conseguimos, às vezes, amar aquele que é tão próximo da gente. Nós estamos ainda imbuídos de alguns processos de não entendimento, nos pegamos em rusgas que não são necessárias, estamos trazendo mágoas, rancores. Então, eu vou trazer para vocês hoje, nesse final da nossa palestra, que nós saiamos daqui hoje pensando no perdão. Perdão, simplesmente isso. Mas o perdão tem que vir do coração. Tem que vir no olhar cristão, amoroso, de que aquele outro que lhe parece ser hoje tão desejoso de ser ele um instrumento da sua infelicidade, por qualquer motivo, merece o seu perdão. Porque ele talvez seja tão ignorante quanto nós somos quando não sabemos amar o suficiente para perdoar. Então vamos levar essa lição de hoje. Levar o perdão àquele que por hoje, às vezes é um irmão, é um parente, é um companheiro, é uma companheira, alguém que nós convivemos há muito tempo, ficamos aí imbuídos por questões políticas, por questões de posse, né? Então vamos hoje exercitar o perdão. Trago para vocês neste domingo essa ideia da imortalidade da alma e do exercício da amorosidade com o perdão. Poder perdoar aquele que está próximo da gente, ou até que não esteja próximo, mas que possamos levar o nosso coração estimado, esse coração amoroso, em entendimento das coisas de nós mesmos, para que possamos estender essa amorosidade, perdoando o outro, dizendo para nós mesmos que o outro é o nosso irmão e que ele merece toda a nossa consideração. Me despeço de vocês agora, deixando um grande abraço e agradecendo mais uma vez a direção dessa casa que nos convida para essa pequena fala, né,
para a pequena contribuição que eu posso trazer a vocês. Agradeço a todos vocês a atenção, muito obrigado e que tenham uma boa noite, uma excelente semana e que nós tenhamos melhores dias com a ideia da imortalidade da alma, porque somos espíritos imortais vivendo a experiência da carne. Muito obrigado.